Bom, iria começar agradecendo a organização do evento, na pessoa do Jorge, a frente parlamentar, na pessoa do deputado Quintela. Eu acho que eventos como esse podem trazer muito avanço. E eu acho interessante que eu estou falando depois de duas pessoas que brilhantemente discorreram sobre o que é o futuro nessa área de células-tronco e o que nós estamos fazendo no presente para chegar nesse futuro. Só que, para quem está no consultório hoje, né, sendo diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ou quem está sentado do outro lado da mesa, recebendo um paciente pela primeira vez, né, o que fazer? Vem a pergunta de o que a gente vai fazer agora, o que a gente pode e o que a gente deve fazer. Bom, para começar, acho que vocês todos sabem disso, né, mas vamos revisar um pouquinho o que é a esclerose lateral amiotrófica. O nome da doença nos diz bastante sobre isso, né? Esclerose é uma forma de endurecimento, uma cicatrização de tecido. Lateral, porque essa cicatrização acontece nos cordões laterais da medula, que são as áreas por onde transitam as fibras dos neurônios motores. E amiotrófica, porque leva à atrofia muscular. Ao degenerar esse neurônio motor, acontece uma perda de contato desse neurônio motor com o músculo não recebe fatores tróficos e, portanto, acaba atrofiando. A partir daí, então, dessa degeneração de neurônios motores, tanto neurônios motores superiores, que saem do córtex motor e descem pelo tronco e pela medula, e neurônios motores inferiores, que saem da medula ou do tronco encefálico e vão para os músculos, seja músculos da deglutição, da fala, ou músculos do movimento dos braços e das pernas, a gente vai acabar tendo os sintomas, né, de perda de função motora, isso é, de paralisia, quando afeta músculos apendiculares, ou perda da função de deglutição e da fala, né, então a disartria e a disfagia, e aquele evento que acaba sendo o evento terminal, na maior parte dos pacientes, que é a insuficiência ventilatória, pela perda do comando dos músculos da respiração. Vocês viram que aproximadamente 10% dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica têm uma forma familiar da doença. Nesses casos é fácil de saber o que causa a doença, é a mutação naquele gene específico, um daqueles muitos que já foram mencionados, e que acaba causando diretamente a doença. Mas nos pacientes que não têm uma forma genética, que não têm a forma familiar, os pacientes com ela esporádica, se imagina que seja uma combinação de uma predisposição individual a reagir a fatores ambientais de uma forma negativa. Então, fatores ambientais que numa pessoa que não tem essa predisposição não gerariam nenhuma doença, acabam levando à degeneração do neurônio motor. E esse processo acontece através de aumento de estresse oxidativo, isso é, lesão pela formação de radicais livres, disfunção mitocondrial, perda da função das organelas respiratórias da célula, excitotoxicidade, isso é, um aumento de atividade excitatória do neurônio que acaba levando à sua lesão. Disfunção de neurofilamentos, que são as estruturas responsáveis pelo trânsito de proteínas dentro do neurônio. Inflamação, acontecendo como um processo secundário que vai, a partir dos demais, levar à morte neuronal. E a apoptose, que é a morte celular programada, que todas as células acabam tendo ao longo do ciclo vital, mas que, nesse caso, ocorre precocemente nos neurônios motores. A gente não tem ainda um tratamento efetivo e eficaz para esclerose lateral amiotrófica, mas quando isso acontecer, provavelmente vai envolver atacar esses fatores aqui através de múltiplos medicamentos. Um coquetel que atinja tanto estresse oxidativo, quanto excitotoxicidade, quanto apoptose, talvez seja muito mais eficaz que medicamentos individuais que possam ser usados pelo paciente. Quem tem ela? A gente está aqui falando doenças raras, mas quão rara é essa doença? São 15 mil, são 20 mil, são 30 mil? A gente não tem boas estatísticas no Brasil. Eu acho que
coisa estava conversando aqui hoje, que uma das coisas que a gente precisa urgentemente é ter um registro epidemiológico adequado de pacientes com ela. A gente fez um registro na cidade de Porto Alegre e a estimativa é que seja mais ou menos ao redor de 5 para 100 mil no município de Porto Alegre, a prevalência de ela, isso é, no mundo, na maioria dos lugares, a média de 5,2 pessoas tem ela por cada 100 mil habitantes. Tá? E 1 a 3, a média 1,9 casos novos por 100 mil habitantes por ano. Pois parece pouco, né? Pegar 100 mil pessoas, 1,9, 2, são números baixos. No entanto, se a gente pegar a probabilidade de alguma pessoa que tiver uma expectativa de vida normal desenvolver ela é de 1 para 400. Tá? Então, a gente pega um grupo de 400 pessoas, que não é muito, que, na verdade, se a gente for ver nessa casa aqui, uma legislatura tem 513 deputados federais. Então, no grupo que está sentado, numa sessão cheia da Câmara, há uma probabilidade muito grande de uma daquelas pessoas vir a desenvolver ela no futuro mesmo, sendo uma doença rara. Né? E eu acho que isso dá uma perspectiva muito mais próxima da gente. É um pouco mais frequente em homens, né? O número atual parece ser 1,5 homens para uma mulher, mas essa diferença está diminuindo, assim como está diminuindo a diferença homem e mulher na maior parte das doenças degenerativas, as mulheres estão alcançando os homens. Um pouco mais em pessoas mais velhas, a média é entre 55 e 65 anos. No entanto, 5% dos pacientes desenvolvem ela antes dos 30 anos de idade. E mesmo 55, 65 anos ainda pega as pessoas no momento produtivo de sua vida. Se falou muito sobre marcadores diagnósticos, né? A doutora Maiana falou sobre a busca da equipe dela em relação ao marcador diagnóstico que auxilie a antecipar isso aqui. A gente tem uma estatística de ao redor de 11 meses do início dos sintomas até o diagnóstico do paciente. Isso aqui é uma estatística internacional que no Brasil é mais ou menos igual. A gente não tem um retardo muito maior no diagnóstico. Não é porque nós estamos muito bem, é porque o resto do mundo está muito mal. Nós somos ruins em diagnosticar ela. Por quê? Porque é um diagnóstico clínico. Não é uma doença que chegue alguém com sintoma vago, a gente peça 20 exames de uma lista e, apareceu ela. Não, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que conhecer e tem que pensar na doença para diagnosticar a doença. Exames auxiliam, eletroneuromiografia é um exame que muitas vezes é essencial para o diagnóstico, ressonância magnética em alguns casos, exames de sangue, exames de líquor. E aqui pode acontecer um retardo, especialmente no sistema público de saúde, quando, muitas vezes, para se conseguir uma eletroneuromiografia, pode demorar 2 anos de espera, dependendo do local. Como tratar a ela? O que a gente vai fazer com esse paciente que já chegou ao diagnóstico? Bom, primeiro, as notícias não são muito boas, né? A sobrevida média de um paciente é 3 anos e meio. No entanto, isso é a média, e ninguém se chama média. E existem pacientes que vivem muito mais do que isso, 10% dos pacientes vivem mais do que 10 anos. Só que, por outro lado, a gente pode ler esse número sabendo que se 20% vivem mais do que 5, 10% vivem mais do que 10, e a média ainda assim é 3 anos e meio, existe um número razoável de pacientes que têm uma doença de evolução bem mais rápida. Tá? A ela, nesse momento, é incurável, mas não quer dizer que ela seja intratável. E isso é uma coisa que, quando a gente conversa com colegas, mas você trata a esclerose lateral amiotrófica, deve ser muito frustrante, né? Não tem o que fazer. Não, pelo contrário, tem muito o que fazer. Não se tem um tratamento único, eficaz, que mude a história natural da doença de forma dramática. No entanto, tem muito o que fazer para esses pacientes, né? Tanto do ponto de vista de quantidade, quanto de qualidade de vida. O que a gente tem para fazer, então? Primeira coisa, tratamento medicamentoso. Hoje existe, não é só no Brasil, é no mundo, só um medicamento aprovado com a indicação de tratamento de ELA com efeito modificador de doença, tá? Que é o Riluzol. Ele age nas sinapses excitatórias, naquele mecanismo de excitotoxicidade, ele bloqueia a toxicidade do glutamato, né? E tem um efeito que é um efeito pequeno,
Nos ensaios clínicos, ele mostrou que ele retarda a progressão da doença em 2 a 3 meses. Tem uma série de críticas quanto a esse efeito tão pequeno assim. No entanto, são pacientes que estavam já em fases mais avançadas de doença. Parece que o efeito em estudos populacionais é um pouco maior e que chegue a 6 meses a 21 meses, dependendo do grupo estudado, de quão precoce é iniciado o tratamento nesses pacientes. Não existe um efeito mensurado na qualidade de vida. Nós não sabemos se os pacientes que usam riluzol e vivem talvez 12 meses a mais, ou 17 meses a mais, como alguns estudos mostram, se eles vivem melhor ou não. Ventilação. Eu falei que o principal evento terminal dos pacientes com ela é a insuficiência ventilatória. O que a gente pode fazer com relação a isso? Bom, está comprovado que ventilação não invasiva, através de um aparelho chamado BiPAP, ele aumenta a sobrevida. E esse aumento de sobrevida pode chegar até 205 dias, um pouco menos, então, de 1 ano. Tá? No entanto, está comprovado que a ventilação não invasiva não aumenta só a sobrevida, mas aumenta e preserva a qualidade de vida. Pacientes que usam ventilação não invasiva, quando indicado, eles têm uma melhor noite de sono e têm uma melhor qualidade de vida, com menos fadiga nas suas atividades diárias. O próximo passo, em pacientes nos quais a ventilação não invasiva não é mais eficaz, é a ventilação invasiva, intubação, colocação de traqueostomia e ventilador portátil. Né? Isso previne a falência respiratória. Obviamente, a gente vai conseguir ventilar esse paciente por ele, sem que ele precise usar os seus próprios músculos, mas tem um efeito duvidoso em relação à qualidade de vida. E esse duvidoso não é porque a gente não sabe qual é o efeito, é porque o efeito depende de cada paciente. Existem pacientes que têm, talvez, uma vida interior muito maior e que conseguem extrair qualidade de vida de estarem vivos, compartilhando o mundo com os seus familiares, sem uma interação motora tão grande assim, e outras pessoas, para eles é o fim. Talvez para essas pessoas a ventilação invasiva não fosse adequada, para os primeiros talvez fosse. Por último, existe agora um estimulador de ponto motor do diafragma, que é um aparelho que é popularmente chamado de marca-passo diafragmático, que ele aumenta a sobrevida provavelmente em 2 anos. Tá? Esses dados ainda não estão seguros, existem alguns ensaios clínicos ainda em andamento, mas o aparelho já está aprovado pelo FDA e pela agência europeia. Principal é que ele melhora também a qualidade de sono. Não foi feito um estudo mais abrangente com relação à qualidade de vida, mas por continuidade, pode-se imaginar que ele melhorando a qualidade de sono, assim como o BiPAP melhora a qualidade de sono, ele também tem um efeito positivo na qualidade de vida. Ele tem vida própria, esse projetor. Sondas de alimentação, certo? Sondas de alimentação preservam o estado nutricional e preservam a qualidade de vida do paciente. Tá? E provavelmente sejam eficazes em aumentar a sobrevida, não é que a gente, que a gente tenha grandes dúvidas, simplesmente que o estudo não foi feito. Sonda de alimentação pode ser tanto com um tubo de gastrostomia, quanto com um botão de gastrostomia. Eles são inseridos percutaneamente com uma endoscopia. E aqui vem a importância do acesso rápido ao tratamento. Por quê? Porque isso aqui não pode ser colocado a qualquer momento. Isso tem que ser colocado no paciente no momento certo. Existe uma janela de oportunidade na qual o paciente tem condições respiratórias de tolerar a colocação de um tubo. Passada aquela janela, ele não é mais candidato para colocar uma gastrostomia e, se for necessário, vai ter que conviver com uma sonda nasoentérica, que, do ponto de vista de conforto, é pior, do ponto de vista médico, também é pior, traz mais complicações. Então, acesso ao tratamento rápido é importante. E talvez aquilo que tenha um dos maiores efeitos na qualidade de vida e um efeito significativo na sobrevida dos pacientes é o acesso a clínicas multidisciplinares. Se sabe que pacientes que frequentam clínicas multidisciplinares utilizam mais medicação, utilizam mais riluzol, utilizam mais ventilação não invasiva e colocam mais gastrostomia. A sobrevida desses pacientes é de 7 meses e meio a 10 meses maior do que pacientes que não
frequentam clínicas multidisciplinares, independente do tratamento que os outros receberem, só o fato de estar numa clínica multidisciplinar. A mortalidade, em 5 anos, reduz em 43%. Então, realmente tem um efeito significativo. E eles têm uma melhor qualidade de vida, certo? Esse efeito da clínica multidisciplinar, ele já é aparente a partir da primeira visita. Se eu pegar pessoas que foram uma vez numa clínica multidisciplinar, eles já têm um efeito, uma sobrevida maior e uma mortalidade reduzida em 5 anos. E isso é porque essa clínica multidisciplinar, mesmo que ele não siga lá, é capaz de coordenar e organizar melhor os cuidados desse paciente. Mas a gente tem que fazer melhor. Tá? Isso é o que a gente pode fazer. Mas o que a gente deve fazer a mais? Durante algum tempo, eu fui do conselho diretor da Associação Internacional de... Aliança Internacional de Associações de Esclerose Lateral Amiotrófica. E nas reuniões se discutiu durante muito tempo e se conseguiu aprovar os 5 direitos da pessoa portadora de esclerose lateral amiotrófica. E os 5 direitos são: pessoas com ela têm direito a diagnóstico e informações precoces, acesso precoce a um médico informado sobre ela, diagnóstico preciso e precoce, comunicado de forma sensível, e acesso a informações no momento adequado para cada fase da doença. Então, acesso à informação é muito importante, que esse acesso seja no momento certo, seja rápido. E aqui, o que a gente pode fazer com relação a isso? Do ponto de vista científico, a gente pode desenvolver métodos diagnósticos mais precoces. Do ponto de vista médico, e do ponto de vista educacional, a gente pode orientar pessoas para ter essa visão humanista de tratamento do paciente. E do ponto de vista de política pública, a gente pode fazer com que essas pessoas sejam acessíveis, não fiquem presas numa torre distante dos pacientes que nunca conseguem chegar até elas. Pessoas com ela têm direito a receber cuidados e tratamentos de qualidade, acesso a serviços de apoio e cuidados gerenciados por profissional com experiência em ela, a importância da clínica multidisciplinar, informação a respeito de equipamentos e cuidados pessoais, intervenções clínicas, tratamentos e terapias. Aquilo que associações como a Brela, por exemplo, têm como bandeira, levar a informação aos pacientes. E acesso ao medicamento Riluzol sempre que possível. Por quê? O único medicamento que nós temos disponível e tínhamos disponível na época que foram formulados esses direitos. Talvez o sonho é que isso aqui se transforme. Acesso ao medicamento Riluzol, ao medicamento B, C, D, E e F. Pessoas com ela têm direito a serem tratadas como indivíduos, com dignidade e respeito. Então, disponibilizar para os pacientes um plano de cuidados que especifique o tipo de cuidado e apoio que necessitem. Por quê? Porque cada paciente é um indivíduo. O plano de cuidado do indivíduo A não vai ser igual ao do indivíduo B. De novo, a necessidade de ter à disposição dos pacientes centros de referência de cuidados multidisciplinar. Acesso a instrumentos adequados para planejamento de terminalidade e seguir suas preferências e apoio para seguir suas preferências pessoais. Tá? Não existe uma resposta certa e errada com relação a término de vida. Certo? Cada pessoa tem suas crenças, tem suas vontades. Acho que cabe a nós apoiar as decisões de cada paciente baseado numa decisão informada e informá-los o suficiente para que eles possam tomar as decisões que venham a tomar. Acesso a aparelhos de comunicação apropriados, seja uma tábua de letras com o pessoal treinado para interpretar, seja um aparelho de interface com computador. E oportunidades de envolverem-se em pesquisas, se desejado. E aqui entrando a responsabilidade, de novo, de centros de pesquisas, de médicos que trabalham com isso e do poder público em não colocar entraves para que coisas que possam ser benéficas para os pacientes acabem chegando até eles. Pessoas com ela têm direito a maximizar sua qualidade de vida. Acesso no momento certo a equipamentos, adaptações domiciliares e alojamento adequado. Acesso a benefícios sociais por incapacidades que sejam apropriados e no momento certo. Isso foi discutido aqui já hoje.
né? Que pacientes não precisem esperar meses para obter um benefício de aposentadoria. E os cuidadores de pessoas com ela têm o direito de serem respeitados, valorizados, escutados e apoiados. Tá? Esses cuidadores têm que ter acesso a apoio e aconselhamento, incluindo o atendimento de repouso e luto. Talvez aquele cuidador seja o cuidador único de um familiar, precise que exista um mecanismo de um cuidador substituto, substituí-lo por uma semana que seja para essa pessoa sair de férias. Porque férias não é um desperdício de tempo e de dinheiro, férias é aquilo que aquela pessoa precisa para voltar e continuar cuidando do seu familiar da melhor forma possível. Ter suas necessidades como cuidadores indivíduos avaliadas, garantindo que seu bem-estar emocional seja reconhecido e apoiado, né? Quantas vezes a gente fala só do paciente, do paciente, do paciente, e esquece que o cuidador também vive isso junto, né? E acesso aos benefícios sociais apropriados, seja isso através de uma bolsa que essa pessoa receba, um benefício que receba por cuidar de uma pessoa incapaz que não tem condições de se manter sozinha. Tá? Eu acho que, com relação a isso, ainda tem muito que ser feito do ponto de vista de políticas públicas. Eu acho que era isso, e eu gostaria, então, de uma cidade que tem um pôr do sol bonito, né, para outra cidade que tem um pôr do sol bonito, agradecer a presença de vocês e pensar que um dia muitas dessas coisas que a gente tem por fazer se tornem realidade. Obrigado.